história. Somos Fênix, viva Fênix. Os copos, praças, sempre o artista Fênix estará, levando a arte com suor e amor aonde o povo está. Somos Fênix. Está no ar a sua revista digital, o programa Arte e Cultura. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Sejam todos bem-vindos ao Arte e Cultura dessa semana, que traz uma matéria especial realizada no distrito de Varpa. Essa matéria foi gravada pelo nosso repórter Lucas Yoshinaga no quadro Expedições. E o quadro Expedições essa semana está aqui no Museu de Varpa, onde a gente vai conversar com a Lúcia, que vai nos contar um pouquinho mais sobre o Cemitério dos Pioneiros. Bom, o Cemitério dos Pioneiros ainda dá para se visitar, né? Ele está numa propriedade particular, mas é permitida a visita. Lá estão sepultados 182 pessoas e nessas 182 pessoas, 112 são crianças. Isso acontece porque, na época que eles chegaram, eles tiveram muito problema com doenças tropicais. Não conheciam, como a desidratação, febre amarela e a malária. Então, muita criança morreu, idosos também, mas em sua maioria crianças, e que foram sepultados lá. Infelizmente, é triste, mas faz parte da história. Né? Lá funcionou pouco tempo, de 22 até 25. Depois mudou-se para outro local, o cemitério. Dizem que o local é bem de difícil acesso. O acampamento
quando eles chegaram, o primeiro acampamento dos Letos era na beira do Rio do Peixe, e como eles levavam, esse cemitério fica na beira do rio, mas em cima, no alto, não é bem embaixo. Então eram levados, iam alguns homens, a despedida era feita na ponte em cima, onde era o acampamento, e depois 4 homens levavam o falecido, e que era depois com muita dificuldade levado o barranco acima para ser sepultado. O porquê este lugar, eu acredito que eles pensaram na contaminação, por isso que fizeram na parte embaixo e assim distante. Não era fácil não, era uma situação bem complicada. As urnas funerárias naquela época se faziam antes mesmo de falecer. Não para a criança, porque ninguém esperava uma criança morrer. Mas os mais idosos chegavam a uma certa idade, eles mesmos providenciavam sua urna, se guardavam em casa, no forro da casa, ou numa edícula, ou atrás de uma porta, onde cada um escolhia. Então isso era comum, você chegar na casa de alguém e encontrar urnas lá, porque eles faziam isso mesmo. Né? Porque naquela época era mais difícil essa situação. Hoje é fácil porque hoje existem as funerárias, mas naquela época não tinha. E se acontecesse de falecer alguém que não tinha essa urna, se pegava emprestado de um vizinho, de um parente, e depois a família tinha que se encarregar e devolver. O seu Janis Edberg, que é o fundador do museu, ele tinha o seu caixão, ele já tinha mandado fazer, que inclusive está exposto aqui no museu. Como ele doou o museu e o acervo, né, e a propriedade para a prefeitura, quando ele faleceu, a prefeitura deu para ele um caixão muito lindo. E o dele ficou como peça do museu. Está hoje aqui, só que é de peroba, uma madeira de lei, né? E se sepultar alguém lá, o corpo acaba, mas o caixãozinho fica. Nāc ar mani spēlēties, nāc ar mani spēlēties, tu dziļāji jūriņāji, esu azul. Essas imagens que vocês acabaram de ver, elas fazem parte do acervo do museu e estão disponíveis de quarta a domingo para visitação. Obrigado, Lúcia, pela explicação. E o quadro Expedições agora vai lá no Cemitério dos Pioneiros para ver como está a situação dele hoje. Então, vamos com a gente. Jūriņ prasa smalku tīklu, lai viņ baltu zeģelīt, lai viņ baltu zeģelīt, uzvelk baltu zeģelīti, iet lai viņam ir dzēdam, iet lai viņam ir dzēdam, iet lai viņam ir dzēdama, līdz tautiešanam durvīm, līdz tautiešanam durvīm. Tautiec manim laipu meta, laipu laipas galiņa. Chegamos ao Cemitério dos Pioneiros. Laipas galiņa. Ele se localiza no interior de uma fazenda particular, nós conseguimos autorização do proprietário. E como vocês podem ver, a área está bem tomada pelo matagal. Mas nós temos outras imagens do cemitério, como ele estava alguns dias antes, porque choveu bastante. Então vocês ficam agora com as imagens de alguns dias atrás do Cemitério dos Pioneiros. Tautiec manim laipu meta, laipu laipas galiņa, laipu laipas galiņa. Labāk tā. Bom, esse monumento que vocês estão vendo agora, ele é em comemoração aos 50 anos da chegada dos pioneiros e em memória a 178 pioneiros que estão sepultados aqui. Mais para frente ali nós temos
as placas que constam os nomes dos pioneiros que estão sepultados. E uma curiosidade é que o maior número de falecimentos foi entre 1922 e 1925. Então vocês podem acompanhar aqui, ó, o nome dos pioneiros em ordem alfabética, com a data de nascimento, a data de falecimento. Como eu disse, a maioria desses pioneiros, eles foram sepultados aqui entre 22 e 25. Labāk tēvā dubļus brīdu, netautieša lai pūgai, netautieša lai pūgai. Tēvā dubļi sidraboti, tautu laipas sasarots, tautu laipas sasarots. Muitos túmulos já estão degradados devido ao tempo, né, que eles estão aqui. A gente contando bem por cima, a gente conseguiu encontrar mais ou menos umas 12 lápides. Então, nesse gramado aqui tem bastante gente enterrada, porque são 178 nomes que estão naquela lista, de 22 a 25. Muitos desses 178 nomes que estão listados são de crianças. Por exemplo, Auguste Mirjami Arages, ele faleceu com 5 meses de idade. Devido à temperatura exorbitante que tem aqui, os letos eram de um país com uma temperatura mais amena. Então eles chegaram aqui, encontraram esse clima tropical, com doenças tropicais que eles não conheciam, não tinham imunidade, então acabou tendo esse número exorbitante de mortes. Tēvā dubļi sidraboti, tautu laipas sasarots, tautu laipas sasarots. Os letos, eles chegaram aqui, tiveram que plantar para comer, né? Mas às vezes eles tinham um pé de jabuticaba lotado e por não conhecer as frutas tropicais, eles passavam fome às vezes, apesar de ter, por exemplo, um pé de jabuticaba lotado perto deles. Talvez, pela questão da fruta, por eles não conhecerem, eles pensar que seja uma fruta venenosa. Então, talvez alguns dessas pessoas que estão sepultadas até acabaram morrendo de inanição. E esse foi o Cemitério dos Pioneiros. Você que estiver em visita à Varpa, não deixe de passar aqui. Afinal, aqui estão sepultados os primeiros letos que pisaram nessa região. Tēvā dubļi sidraboti, tautu laipas sasarots, tautu laipas sasarots. Parabéns, Lucas, por mais essa expedição. E agora o Arte e Cultura vai trazer para você de casa a brilhante história de Stephen Hawking. Ele que recentemente nos deixou, porém deixou um vasto legado para a física mundial. Você provavelmente já ouviu falar de Stephen Hawking e já deve tê-lo visto algumas vezes, especialmente se você for um grande fã de Star Trek, Os Simpsons ou The Big Bang Theory. E não estamos falando apenas de um dos físicos mais geniais de todos os tempos, mas de uma pessoa admirada pela sua inteligência e também por outros fatores que você vai conhecer agora. A comoção gerada pela morte do físico Stephen Hawking é proporcional à grandiosidade e à importância que o cientista conquistou por conta da contribuição para a ciência e para os estudos do universo. No vídeo de hoje, você vai conhecer como foi a vida de um dos físicos mais aclamados de todos os tempos. Conheça agora a maravilhosa história de Stephen Hawking. O início de tudo. Stephen já veio ao mundo de uma forma curiosa. Nasceu aos exatos 300 anos da morte de Galileu Galilei. No dia 8 de janeiro de 1942, nascia em Oxford, na Inglaterra, o físico teórico Stephen William Hawking, um dos mais consagrados cientistas que este mundo já teve.
Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, posto já ocupado por Isaac Newton. Depois de atingir a idade limite para o cargo, tornou-se professor lucasiano emérito daquela universidade. Apesar de ter sido um grande pesquisador e apontado um gênio depois de Einstein, até os 10 anos ele era considerado um bom aluno na escola. Não era excepcional. Em 1959, ingressou na University College, em Oxford, onde começou a estudar física. Hawking tinha interesse, primeiramente, em matemática, contrariando seu pai, que desejava que o filho estudasse medicina. Seu pai cursou medicina e a sua mãe estudou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Caçula de 4 irmãos, com 6 anos, já construía seus próprios trens de brinquedo. Considerado uma criança precoce, os colegas da escola o apelidaram de Einstein. Stephen odiava matemática, porque achava fácil demais. Sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Seus colegas eram 2 anos mais velhos que ele. Concluído o curso, foi aceito no mestrado na Universidade de Cambridge. Com 21 anos, após a queda de patins, foi levado ao médico, que diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que iria progressivamente paralisar seus músculos e, segundo o médico, o levaria à morte em no máximo 3 anos. Apesar do diagnóstico devastador, em 1965, Stephen casa-se com Jane Wilde, amiga de uma das suas irmãs. Na festa do casamento já se apoiava em uma bengala e, em 1970, parou de andar e começou a fazer uso de cadeira de rodas. Nessa época, já tinha 3 filhos e era um físico conhecido que trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. O casamento não ia bem e a esposa começou a ter um caso com um músico e tocador de órgão chamado Jonathan Jones, que conheceu numa igreja local e convidou o cara a morar junto com a família. Como ele achava que não resistiria muito tempo vivo, resolveu aceitar o músico, pois pensava que alguém teria que sustentar a família e os filhos. Em 1985, com a saúde bastante agravada por uma pneumonia, durante uma viagem à Suíça, os médicos sugeriram desligar o respirador artificial, mas Jane não aceitou e levou o marido de volta para Cambridge. Submetido a uma traqueostomia, nunca mais falou. A partir de então, fez o uso de um computador com voz eletrônica para se comunicar. Em 1988, publicou Uma Breve História do Tempo, livro que fala sobre a origem do universo, com ilustrações criativas e texto bem-humorado, escrito em linguagem simples, para leigos. Hawking desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. A publicação atingiu a marca de 10 milhões de cópias e chegou a ser traduzido em mais de 30 idiomas. Em 1995, o casal se divorcia e Hawking vai morar em outro apartamento com uma de suas enfermeiras, Elaine Manson, com quem se casou. A vida conjugal foi marcada por momentos de violência doméstica. Ele até deu entrada no hospital com cortes de hematomas e já até apanhou da esposa, segundo a filha. Ele se separou da segunda esposa e passou a se dedicar mais à ciência. Stephen Hawking escreveu diversas obras, entre elas Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Ensaios, de 1993, O Universo numa Casca de Nós, de 2001, A Teoria de Tudo, A Origem, de 2002, O Grande Projeto, 2010, e o livro de memórias, Minha Breve História, 2013. Stephen Hawking produziu algumas teorias fundamentais para a física moderna. A mais célebre é o Teorema de Singularidade. Supõe a existência de um ponto com força gravitacional no centro de buracos negros capaz de atrair qualquer coisa, similar ao acúmulo de energia infinita que deu início ao Big Bang. O cientista também tem um currículo do mundo do entretenimento. Em 1993, participou de um episódio da série Star Trek, A Nova Geração, em uma cena em que há um holograma, na qual joga cartas com Newton, Einstein e o personagem Data. No ano seguinte, participou da gravação do disco do Pink Floyd, The Division Bell, fazendo a voz digital em Keep Talking. Além disso, fez participações em Os Simpsons, Futurama, O Laboratório de Dexter, Os Padrinhos Mágicos no desenho Dilbert e também Super Hero Move. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Especial de Física Fundamental, de 3 milhões de dólares. Ele foi laureado pela descoberta da radiação dos buracos negros, por sua contribuição à física quântica e aos seus estudos sobre a origem do universo. Stephen se tornou uma figura tão renomada pela sua inteligência, mesmo com suas limitações, que sua vida virou um filme. O filme A Teoria de Tudo. Conta a história de vida de Stephen Hawking, interpretado pelo ator Eddie Redmayne, que ganhou um Oscar pelo trabalho. O longa aproximou ainda mais a figura do físico do público comum,
que sempre o admirou por sua facilidade de falar sobre as leis do universo. Hawking morreu em 14 de março de 2018, data marcante para a ciência, porque trata-se do mesmo dia do nascimento de Albert Einstein, em 1879. Nós aqui do Universo Curioso gostaríamos de finalizar o vídeo mostrando algumas frases que rodaram o mundo depois da sua morte. Lucy, Robert e Tim, filhos de Hawking. Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado viverão por muitos anos. Sua coragem e persistência com seu brilho e humor inspiram pessoas em todo o mundo. Ele disse uma vez: "Não seria muito um universo se não fosse o lar das pessoas que você ama. Nós vamos sentir falta dele para sempre." NASA. Suas teorias desbloquearam um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos explorando. Pode continuar voando como Superman em microgravidade, como você disse aos astronautas no Space Station em 2014. Ed Redmayne, ator que viveu Hawking no cinema. O ator Ed, que interpretou Hawking no filme A Teoria de Tudo, afirmou em comunicado que o mundo perdeu um cientista surpreendente, com uma mente bonita. Perdemos uma mente realmente bonita, um cientista surpreendente e o homem mais divertido que eu tive o prazer de conhecer. Meu humor e meus pensamentos estão com essa extraordinária família, afirma o autor, que ganhou o Oscar pela sua interpretação do físico em 2014. Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Sua morte deixou um vácuo intelectual, mas não está vazio. Pense nisso como uma espécie de energia de vácuo que permeia o tecido do espaço-tempo que desafia a medida. E para finalizar, por pior que a vida pareça, sempre existe algo que você possa fazer e ser bem-sucedido. Stephen Hawking. E o Arte e Cultura vai para um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí!